Olá, meus amigos. Protestantismo, bênção ou maldição? Naturalmente, uma grande bênção de Deus para todos nós, homens e mulheres cristãos, que somos forjados pelo sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo, que temos a Jesus como autor e consumador de nossa fé, que somos reconciliados com Deus por intermédio dele, Jesus, que temos o Espírito Santo conosco e temos as Sagradas Escrituras como nosso grande referencial de fé, como grande referencial doutrinário. E hoje nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo que são de confissão protestante, graças a Jesus e graças a homens que se lançaram contra uma igreja hermética e dogmática que se recusava a abrir as portas do conhecimento para todo mundo. Era uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, que detinha para si o conhecimento e a hegemonia de um poder que não lhe pertencia, mas pertencia sim a nosso Senhor Jesus Cristo e aos apóstolos. Utilizou homens, muitas vezes homens questionáveis, homens problemáticos, homens polêmicos, como é o caso de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Eu vou fingir aqui que não sei nada quanto a ele. Teria sido ele um adúltero, um bêbado, um louco? Quem foi Martinho Lutero? Quais as suas qualidades e quais os seus grandes defeitos? Não importa. Não importa, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa em todas as épocas homens e mulheres para os seus propósitos. Por exemplo, Jesus tinha entre os seus discípulos um que seria o traidor, mas era discípulo de Jesus. Na ascendência de Jesus, nós temos uma meretriz chamada Raabe, mãe de Boaz, e que deu origem depois à raiz de Jessé e de Davi. O próprio Davi foi um homem importantíssimo na história do povo judeu, sofreu as consequências de ser um homem adúltero, de ter cometido um assassinato, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, apesar dos seus pecados e dos seus erros, tinha um perfil perante Deus que hoje seria desejável a muitos homens. Então, o fato de Martinho Lutero e de algum outro reformador ter sido ou não ter sido ou santo ou profano, isso não faz diferença, porque nós protestantes não seguimos o raciocínio, nem a doutrina, nem a teologia de Martinho Lutero. Nós conhecemos a sua história, existem livros sobre ele bastante detalhados, inclusive quanto ao seu perfil, às suas obras, muitas coisas questionáveis. Martinho Lutero fez e disse coisas muito questionáveis, porque ele também não tinha o acesso que nós temos hoje a muitas informações. Então, o fato de Martinho Lutero ser utilizado por muitos católicos como uma tentativa de constranger os protestantes, apesar de Martinho Lutero ser utilizado constantemente como tentativa de, digamos, invalidar a reforma protestante, Martinho Lutero foi um homem utilizado por Deus. Deus utilizou durante toda a história da humanidade homens, inclusive pagãos.
Homens que eram inimigos do povo de Deus, homens que eram inimigos da raiz de Davi. Para nós chegarmos até Jesus, a invasão romana, antes do nascimento de Jesus, foi para que o mundo tivesse acesso a uma nação racista na época, fechada, hermética também. Então Deus utiliza de todos os métodos que Ele quiser. E nós temos na nossa vida diversos exemplos em que nós vemos pessoas que são inimigas do povo evangélico, inimigas do povo protestante e estão nos abençoando com muita frequência. Esse é o Deus a que nós servimos. Então, aos nossos amigos da comunidade católica apostólica romana, a tentativa de utilizar a figura de Martinho Lutero como sendo alguém que denota o nosso perfil moral e espiritual é um erro extremamente grave. Quem denota o nosso perfil moral e espiritual, nós protestantes, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus e são as Escrituras. Então, o protestantismo é uma grande bênção e uma grande maravilha de Deus. Nós lamentamos que tenha sido um processo tão sofrido, tão doloroso, com muita tortura e muita morte, até nós chegarmos aos dias de hoje. Nós temos que sermos muito gratos a Deus, a Jesus, por nós termos hoje um evangelho pleno, um evangelho livre de qualquer contaminação pagã, idólatra, etc. Porque esse evangelho existe, é o evangelho do primeiro século e ele é o nosso referencial de fé. E Jesus é que é o autor e consumador de nossa fé. Não é Lutero, não é Calvino, nada disso. Esses homens tiveram e têm uma influência hoje em certos grupos, com seus pensamentos teológicos, mas ninguém tem hoje o caráter cristão forjado ou por Calvino ou por Lutero. Então, podem desistir aqueles que sonham em tentar invalidar a reforma protestante, porque ela certamente foi uma providência de Deus em benefício da humanidade. Ok? Que você tenha um dia muito bom. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.